Miscelânea Histórica. Olá a todos e bem-vindos à Miscelânea 41 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está Roger Luís Jesus. E então, Roger, o que trazes hoje para adicionar esta nossa caldeirada de assuntos históricos? Olha, esta semana pegamos nos nossos ouvintes e vamos para uma geografia e uma realidade política afastada da nossa. Vamos para a Índia, para meados do século XVI, e desta vez não olhamos para os portugueses, para Goa ou para qualquer interação europeia naquela região. Desta vez vamos olhar para o Império Mogol e para o dia 14 de fevereiro de 1556, e este 14 de fevereiro de 1556 é o dia em que ascendeu ao trono Akbar, um dos mais famosos imperadores mogóis, considerado uma das grandes personalidades da história da Índia. Mas vamos por partes. O Império Mogol não é a mesma coisa que o Império Mongol. Não, são duas coisas diferentes, apesar das palavras serem parecidas. E do Mogol, ou Mogor, também pode aparecer em português, ou na sua versão ainda inglesa, Mughal, deriva em certa medida do Império Mongol. Como sabemos, e os nossos ouvintes também saberão, porque já falámos disso em vários episódios e miscelâneas, nunca existiu uma Índia unificada até ao século XX. O grande potentado medieval indiano era o Sultanato de Delhi, que se partiu em vários outros potentados durante o século XV, e chegamos ao ano de 1526 e o último sultão de Delhi, Ibrahim Lodi, é derrotado na Batalha de Panipat por Zahir al-Din Muhammad Babur, aquele que é considerado o fundador da dinastia Mogol. Babur descendia de uma destacada linhagem. Do lado da mãe descendia do famoso Gengis Khan e do lado do pai do famoso Timur, o Tamerlão das fontes portuguesas, ou seja, dois grandes conquistadores da Ásia Central. E é precisamente nessa Ásia Central que ele nasce, em 1483, que é um local de confluências de muitas culturas, desde logo indianas, chinesas, turcas, persas e até greco-helénicas, porque é bom não esquecer que o Império de Alexandre Magno tinha chegado até essa região. E a Batalha de Panipat, então, em 1526, permite a sua expansão pelo norte da Índia e a conquista de Delhi, e já o seu sucessor, o seu filho Humayun, que ascende em 1530, vai sofrer uma série de ataques locais e em 1540 perde grande parte deste território em favor da efêmera dinastia Sur, que passa a controlar o norte da Índia entre 1540 e 1555. Efêmera então porque o Humayun consegue voltar a conquistar essas terras. Sim, claro. Ele esteve exilado na corte persa dos Safávidas e parte então de Cabul, a sua sede, para retomar aquela região, o que conseguiu fazer definitivamente nesse ano de 1555, mas acaba por morrer logo no ano a seguir, numa queda que deu na sua biblioteca da escada da estante, e morreu passado 3 dias. Sim, e uma morte que bem lhes poderia acontecer. Sim, sem dúvida alguma. Mas isso quer dizer então que era um intelectual? Era realmente um homem dado às letras, e estudos recentes têm até demonstrado isso, ao contrário de uma visão mais tradicional que o via como um incompetente, sem grande poder, que tinha deixado cair o legado do pai. Na realidade era até dado à astronomia e às artes, trazendo com ele do exílio uma série de pintores persas que haveriam de influenciar consideravelmente a arte desse tempo, criando até aquilo que viria a ser conhecido como a arte ou o estilo mogol. E então acaba por morrer em 1556 e é sucedido pelo filho, o tal Akbar. Sim, ele morre em janeiro e o processo dura alguns dias até que o filho, Jalal al-Din Muhammad Akbar, ascende ao trono a 14 de fevereiro desse ano, com 13 anos de idade. E como disse, é um dos reinados mais conhecidos e populares da história da Índia, porque o Império Mogol vai ter uma expansão brutal em direção ao sul da Índia, conquistando grande parte da península. Aliás, é um reinado extraordinariamente longo, que vai durar até 1605, e por isso é contemporâneo do reinado de Isabel I de Inglaterra, entre 1558 e 1603, e até no reinado de Filipe II, de Espanha, primeiro de Portugal, entre 1556 e 1598, com a diferença que, já depois, em meados do século XVII, com os seus herdeiros, o Império Mogol teria a dimensão aproximadamente da Europa e o dobro da população. Além da expansão territorial, o seu reinado é conhecido por ser de estruturação do aparelho administrativo, burocrático, económico e financeiro, de grande prosperidade cultural e de tolerância religiosa, o que o distingue claramente da Europa daquele período. E, aliás, será uma característica deste reinado e dos seus sucessores esta tolerância para com as outras religiões. E por todos estes motivos, e mais alguns, porque estou claro a sintetizar muitíssimo, e temos material para vários episódios sobre o Império Mogol, Akbar é lembrado como um dos grandes imperadores desta linhagem mogol. Um poderio muitas vezes ignorado neste lado do globo, mas que rivalizaria com qualquer outro poder europeu do seu período. Sim, é inevitável no futuro dedicarmos alguns episódios a este Império Mogol, não só pela sua importância na região, mas também pela sua duração. E tu, Paulo, o que é que trazes hoje para os nossos ouvintes?
Bom, por mero acaso ficamos neste século XVI, mas trocamos de geografia e recuamos de 1556 para o início de 500, porque hoje quero falar sobre a conversão forçada dos muçulmanos residentes em Castela, isto porque foi precisamente a 12 de fevereiro de 1502, e esta missão sai originalmente no dia 13 de fevereiro, portanto há pouco mais de 521 anos, que foi publicado em Sevilha um édito que obrigava então à conversão ao cristianismo ou, em alternativa, à expulsão da minoria islâmica. Como os nossos ouvintes bem sabem, a presença islâmica na Península Ibérica data do século VIII e quem quiser saber mais pode sempre ouvir o nosso episódio 48, onde esta questão é abordada com detalhe. Mas o que aqui importa é que nos finais da Idade Média, os vários reinos ibéricos, desde logo Portugal e Castela, começaram a encarar cada vez com maior suspeição estas minorias religiosas judaica e islâmica que desde há séculos coexistiam com os cristãos. Estamos numa época em que a religião e a política eram inseparáveis. Os monarcas ibéricos decidiram então tomar algumas medidas que passavam não só pela perseguição, mas sobretudo pela conversão ou expulsão destas minorias, de modo a alcançar uma uniformidade religiosa que, esperavam eles, permitisse manter os povos mais sossegados. Por isso em Castela vai ser criada a Inquisição, logo em 1478, e vai ser utilizada pelos reis católicos, Isabel e Fernando, como uma ferramenta particularmente brutal, mas muito útil para fortalecer o seu poder. A minoria judaica é cada vez mais perseguida e vai acabar expulsa de Castela em 1492. E em Portugal vai acontecer um pouco o mesmo, como sabemos. Sim, logo em 1497, Dom Manuel I decreta que a minoria judaica deve converter-se ou abandonar o reino, mas como é mais vantajoso que os judeus permaneçam, desde logo por razões económicas, acabam por ser forçados à conversão, dando então origem aos cristãos novos, tema sobre o qual, aliás, já aqui falámos no nosso episódio 22. Se no que diz respeito aos judeus, Dom Manuel I imitou a sogra, Isabel I de Castela, acabou por inovar relativamente à minoria muçulmana, expulsa do reino pelo Edito de 1497. E quem quiser saber mais sobre este caso, tem um capítulo a ele dedicado no nosso livro, o Atualizar a História, da autoria de François Soyer, que é de resto o grande especialista nesta questão da conversão e expulsão de judeus e muçulmanos por Dom Manuel I. Mas então, regressando a Castela. Em Castela, desde a conquista do Reino de Granada, que era o último bastião do Islão enquanto entidade política na Península Ibérica, no ano de 1492, que se pensava ser necessário converter os granadinos ao cristianismo. Por isso, e ao arrepio do que fora acordado por altura da rendição do último sultão de Granada, os muçulmanos daquela região vão servir de cobaia, digamos assim, para as conversões forçadas, sobretudo por intermédio da intervenção muito musculada do cardeal Cisneros. A repressão levada a cabo por essa altura pelas autoridades castelhanas leva à revolta das Alpujarras, em 1499-1501, mas revolta que acaba por ser abafada. E não obstante esta rebelião, os reis católicos veem a experiência granadina como um sucesso. E por isso em 1501 começam a preparar os tais éditos que obrigarão à conversão dos muçulmanos. Os éditos em si apenas são proclamados a partir de 12 de fevereiro de 1502, mas vão ter um impacto brutal. Forçam à conversão todos os muçulmanos. Não sabemos ao certo quantas pessoas terão sido convertidas, mas alguns historiadores calculam que seriam centenas de milhares, talvez 500 mil ou 600 mil, portanto números absolutamente avassaladores. E a conversão era de resto praticamente a única via, já que a expulsão do reino, embora estivesse contemplada no édito, era difícil de praticar, porque não se permitia aos muçulmanos sair para os outros reinos ibéricos ou para o norte da África. Ou seja, não se queria que tanta gente saísse do reino, porque isso teria claramente evidentes consequências económicas em Castela, e acabaria por poder reforçar inimigos como Marrocos ou o Império Otomano. Mas esta conversão forçada acabou então por resultar, isto é, na ótica, claro, dos reis católicos? Bom, os resultados foram bastante mistos. Sim, é certo que Castela e mais tarde também Navarra e Aragão passaram a ser oficialmente reinos 100% católicos, mas o facto é que os conversos, os mouriscos, tal como os cristãos novos em Portugal, eram cristãos apenas muito superficialmente. A sua cultura, a sua língua e sobretudo a sua religião eram mantidas em segredo, eram praticadas na privacidade no lar, nunca em público, e por isso eram criptomuçulmanos, como em Portugal também tínhamos os cripto-judeus. Uma tentativa por parte de Filipe I de evangelizar a força aos granadinos para acabar de vez com estas práticas secretas vai levar a uma nova revolta armada, a Guerra das Alpujarras entre 1568 e 1571, e as Alpujarras são uma região particularmente montanhosa do Reino de Granada e, portanto, onde os revoltosos se aglomeravam. Mas o facto é que os mouriscos nunca vão ser bem aceitos em Castela e, por isso, vão ser, por fim, expulsos em 1609, ou seja, 107 anos após o édito que obrigou à sua conversão forçada, o que só vem demonstrar o quão difícil é apagar a cultura, a religião ou a língua dos povos. E como realmente acabámos de ver, quer dizer, mais ou menos no mesmo período, e são aproximações diferentes relativamente à religião e à tolerância religiosa, se compararmos, portanto, o caso europeu ou, naquele caso, do norte da Índia, que é realmente muito curioso. Sim, é verdade. Nota-se bem as diferenças. E de qualquer forma, qual é a tua sugestão da semana?
Olha, esta semana não trago nenhuma sugestão de livro, mas sim de um site para os nossos ouvintes poderem visitar, que é o site dos arquivos da RTP. A RTP foi fundada em 1955, quase com 70 anos de história, e tem um espólio vastíssimo que cobre toda a história portuguesa da segunda metade do século XX, e qualquer pessoa que entre no site tem à sua disposição já um vastíssimo espólio já digitalizado, disponível gratuitamente para ver, e é apenas uma ínfima parte do arquivo que está, claro, disponibilizado, mas aquele que está online já enche muito bem as medidas a qualquer pessoa que entre, desde programas culturais a programas de toda forma e feitio, desde telejornais, noticiários, tudo um pouco que ajuda também a reconstruir o que foi a história deste Portugal recente. Portanto, esta é a recomendação da semana, os arquivos da RTP. E tu, Paulo, qual é a tua recomendação? A minha recomendação da semana passa também pelo universo da RTP, neste caso da RTP Play, e é propriamente dito um documentário chamado Autun, a Roma Gaulesa, um documentário que passa na RTP2 e que dá muito jeito a pessoas como eu que falham sempre os programas quando os dão na televisão, mas que depois os podem ver então na RTP Play, gratuitamente. E é um documentário sobre esta vila, esta pequena aldeia de Autun, na Borgonha, que há 2000 anos era nem mais nem menos que a maior cidade daquilo que é hoje França, conhecida então como Augusto Donum, em homenagem, claro, ao célebre imperador romano. E de resto é muito interessante ver a evolução desta cidade ao longo do tempo, desde há 2000 anos até à atualidade, e perceber ainda o seu legado romano, que também diz muito, claro, como sabemos, a Portugal. E pronto, é tudo por esta miscelânea histórica do podcast Falando História, a miscelânea número 41. Como sempre, agradecemos aos nossos patronos que apoiam esta nossa iniciativa, este nosso projeto, e caso queiram também apoiar este projeto, já sabem, podem o fazer através da plataforma Patreon, patreon.com/Falando História. E é tudo nesta semana. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânea Histórica.